Parando para poder fazer a escola dominical agora de manhã, e de repente tocou. Eu falei, Jesus, manda o anjo aqui que controla os raios para me fazer com 15 minutos daqui lá. E Jesus me trouxe, irmãos, com 15 minutos. Eu vim de lá de Santo André, lá no bairro Bom Pastor, para vocês terem uma ideia. E eu vim de moto, né? Mas graças a Deus estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos. E desde o dia que foi me lançado o convite, eu fiquei preocupado e falando com Jesus a respeito desse culto. Eu falei, Senhor Jesus, o rebanho ali é teu e eu não posso chegar ali vazio, de forma nenhuma. E Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, né? Então eu orei a Deus e Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, no capítulo de número 15, uma palavra bem conhecida, e alguns até dizem que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, e nós cremos que ela é nova a cada dia, né? Ela não se renova, ela já é nova todos os dias. Quando nós abrimos a Bíblia, se abrir um intervalo de 1 minuto, ela já é outra palavra, né? Glória a Jesus. Vamos ver no capítulo número 15, versículo 1, nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e as colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aleluia. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, mas porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém. Vocês sentarem, em nome do Senhor. Deus de poder e glória. Glória a Jesus. É uma palavra, irmãos, bem conhecida,
Mas eu orando a Deus, e Deus me deu uma visão, e eu via uma espada enfincada no chão, e Jesus falou comigo assim, falou: eu vou falar na palavra, e tudo quanto eu falar na palavra, quando a palavra estiver sendo ministrada, o que tiver de ser feito, eu vou fazer. E a palavra de Deus é essa, pois o Senhor Jesus, ele se comparou à videira, ou seja, Israel eram os ramos naturais da videira, mas como foram desobedientes, foram rebeldes, Deus então os tirou. Muitos deles foram lançados fora, aqueles que não receberam, como o próprio apóstolo João ele disse que veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Filho, irmãos, nós sabemos que é a mesma essência. Filho, uma pessoa para ser filho, ele tem que ser nascido do Pai, não é? E Jesus falou com Nicodemos no capítulo 3 aqui de São João. Ele disse assim, ó: se vós não nascerdes de novo, não pode ver aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, ele não pode ver o reino do céu, quanto mais entrar nele. Aí Nicodemos falou assim: mas como que um homem velho pode entrar no ventre da mãe, nascer de novo? E embaraçou a cabeça. E Jesus, como que se quisesse esclarecer a mente dele, falou: não estou te falando de coisas materiais, eu estou te falando de coisas espirituais. Coisas materiais nós vemos todo dia, inovação todo dia, mas coisas espirituais não. Então Jesus disse para ele assim: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? É entrar no ventre do Espírito Santo. Aleluia. E ser gerado de novo. Ser gerado uma nova criatura. Se a pessoa não for gerada pelo Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não pode entrar no reino de Deus. Inclusive a gente faz essa pergunta quando nós estamos evangelizando em alguns presídios. E por falta de conhecimento, todos respondem que são filhos de Deus. E a Bíblia diz que não são todos, fala aqueles que é de Deus, né? Ele é nascido de Deus, deu-lhes o poder, aqueles que recebem a Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Isso é um poder que a igreja tem. Isso é um poder, irmãos, que não é todo mundo que tem. Tem muitas pessoas que gostariam de levantar a mão aceitando a Jesus como Salvador, mas não consegue. Entra dia, entra mês, sai mês, ele não encontra força para poder levantar as mãos aceitando a Jesus como Salvador. E aquele que não aceita Jesus, ele é uma criatura de Deus. Aí tem aquela doutrina ou teologia: uma vez salvo, salvo para sempre. Eles enchem de confusão a mente das pessoas, dizendo que aqueles que Deus predestinou para a salvação, ele vai ser salvo. E eu estava falando com um desses relativistas esses dias, e eu perguntei para ele: agora é época de eleição. Ele falou: é. E eu disse para ele assim: quantas pessoas estão destinadas, quantas pessoas que se candidataram a prefeito em São Bernardo? Ele disse: eu não sei. Eu disse: mas fala mais ou menos um número. Ele falou: mais ou menos umas 10 pessoas que entrou para poder ocupar a cadeira da prefeitura na eleição. Tudo bem. E quantos que vão sentar lá? Aí ele disse: um. Eu falei: então, não é todos que é eleito, todos foram chamados, mas quem vai ser salvo é aquele que permanecer em fidelidade, em santificação,
aquele que obedecer essa regra. Paulo disse assim: paz sobre todo Israel de Deus e sobre todo aquele que guardar essa regra. Nós temos um manual de vida. Nós não podemos andar de qualquer maneira, porque o nosso Deus não andou de qualquer maneira. Tem pessoas que falam, você pergunta para ele se ele é santo, fala: não, eu não sou santo. Então precisa nascer de novo, porque Jesus disse assim: ó, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. E santo é o que? Separado do mundo. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer asa e andar por cima do povo, para não andar no meio do povo, não. Paulo falou que se fosse assim era necessário nós sair do mundo, mas a garça, ela vai lá naquela represa, naquela lama preta, escura ali na beira da represa, ela vai e assenta lá e vai com o bico, vai enchendo o papo, comendo. Daqui a pouco, quando ela levanta voo, você olha a pena dela, está branquinha, não tem mancha. E a Bíblia diz: em todo tempo sejam lá os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então nós estamos num mundo de pecado, num mundo de podridão, mas na hora que Jesus levantar a igreja dele aqui, ela não terá nem mancha e nem mácula. Tem que viver nesse mundo como se não vivesse. A nossa fonte é do céu. Nós não precisamos de chuva do mundo. Às vezes as pessoas falam: se Deus me aposentar, eu vou fazer isso, porque vai entrar um recurso financeiro. Olha, se eu conseguir vender aqueles negócios, fazer aqueles negócios e prosperar financeiramente, eu vou fazer isso e isso. Nós não necessitamos disso. A nossa fonte é certa, é do céu. Aleluia. Aqui Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte que manda água para esses ramos produzir. Nós não precisamos de chuva terrena para poder produzir. E Ele disse assim: vocês são os ramos. Toda vara em mim que produz, meu Pai vem e poda. O que é podar? É cortar. Quando um galinho nosso está começando a querer ir para o outro lado, o Pai vem, poda, para que dê mais fruto. Estou dando fruto, mas ainda tem aquele, olha, ainda está dando uma olhada. Jesus vai, o Senhor vem e poda, para produzir mais fruto. Mas aquele que não produz fruto, Ele diz que o Pai corta e lança lá. Aí depois vem, aí já está falando dos anjos, no final do tempo, que vem, apanham eles e lançam no fogo e ardem, quer dizer que queimam. Ele diz: como a vara de si mesmo pode produzir, assim vós sem mim nada podeis fazer. Irmãos, são muitos os que quiseram fazer as coisas sem Deus, se acharam autossuficiente, deixou o ego tomar conta e quis ter domínio sobre o rebanho de Deus. Pedro, sendo um apóstolo, ele disse assim: tomai conta, cuidai do rebanho de Deus. Vocês que são presbíteros, como eu também sou, toma conta do rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre ele, porque é herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aqui Jesus disse assim, que se nós andar no amor dele, na palavra dele, ele libera a seiva para nós, sabe? Aí todas as vezes que você abrir a boca, aí as almas vão se render, porque a Bíblia diz que tanto querer como efetuar está na vontade de Deus. Então não somos nós que convencem ninguém a aceitar Jesus. Quando nós chegamos até uma pessoa que começamos a conversar com ele, que ele aceita Jesus como Salvador, pode ter certeza que Jesus já estava trabalhando no coração dele. É que Jesus quis nos agraciar para nós não chegar de mãos vazias e nos encaminhou até ali para poder participar daquele fruto. Sem mim nada podeis fazer.
Paulo disse: antes de tudo que se faça oração, deprecação e ação de graça. Antes de tudo. Não tem exceção. Todo lugar que eu chego eu oro. Na casa, onde é que eu chegar eu oro. Até na feira. Vou na feira comprar lá umas alfaces, né? Eu já entro na feira orando já. Antes de tudo. Isso aí é um poder que nós temos. Somos pecadores? Somos. Mas nós temos esse poder de abrir a nossa boca e o céu se desmanchar em amor e nos perdoar das nossas transgressões. Olha o que aconteceu com Judas. A Bíblia diz que ele buscou perdão, mas não achou, não encontrou perdão para sua culpa e acabou morrendo. Diz que Esaú, depois que vendeu a sua primogenitura, ele chorou amargamente, buscou de toda maneira, mas não encontrou novamente. Mas nós temos a essência do amor de Cristo. E Jesus disse assim: eu não vou chamar vocês mais servos, porque o servo não sabe o que tem dentro da casa do seu Senhor. Tem pessoa que ele está na casa de Deus e ele está como um servo, sabe? Aquela pessoa que está dentro da casa dele, ele não sabe, ele não abre uma porta sem pedir permissão, ele não tem liberdade dentro da casa. Aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então nós temos essa liberdade porque estamos na casa do Pai, nós somos filhos de Deus, nós não somos servos. Nós somos filhos. Filho, além dele servir ao Pai, ele é filho, ele é da mesma essência. Nós somos enxertados em Cristo. Aleluia. E observe, irmãos, que a uva, a videira aqui é o pé de uva, né? E a uva na plantação, quem já viu uma plantação de uva sabe que tem umas que é grande, tem outras que é pequena, tem umas que fica mais aflorada, né? Outras ficam mais escondida. Todavia é um fruto da mesma essência, é um fruto da mesma. Só que tem uns cachos que é mais doce, é muito doce demais. E tem outros cachos de uva na mesma vinha que é azedo demais. E tem diferença. Assim também é a igreja de Cristo. Tem pessoas que ele é doce demais, tem pessoas que ele é azedo demais também. Tem pessoas que ele é grande, mas tem pessoas que ele é pequeno. Às vezes a pessoa é grande, mas não tem gosto nenhum. E às vezes é pequeno, mas é doce. Tem sabor. Mas quando o vinhateiro chega na vinha, que ele colhe as uvas, põe tudo num lugar só, não é isso? Não põe separado, a azeda fica ali, a pequena fica ali, a grande fica aqui, não. O mercenário faz isso. O mercenário separa os cachos maiores para vender mais caro, né? Separa os mais doces e os mais azedos fica para lá, às vezes joga até fora. O mercenário. Mas o dono da vinha, o verdadeiro, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Não é a videira mentirosa, não. Não é plantada por homem, não. Jesus é obra e concepção do Espírito Santo. E ele tem domínio sobre a sua casa. Como ele falou com os judeus, quando os judeus disseram: nós temos um pai que é Abraão. Não somos nascidos de prostituição como você é. Ou seja, foram lá no passado de Jesus. Porque quando o anjo falou com Maria, Maria saiu de Jerusalém e viajou 3 dias e 3 noites no meio dos mercadores,
até as montanhas de Efraim, na casa de Isabel, sua prima. E quando voltou, voltou já com Jesus. E então eles falaram: saiu aí, se prostituiu, voltou e está falando que é obra de Deus, que é obra do Espírito Santo. Os judeus falaram: nós nascemos de Abraão, nós não somos filhos de prostituição não. Falou para ele. E ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam procurando me matar. Vocês têm por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, porque ele é homicida, e ele peca desde o início. Ele erra desde o início. Mas quando o vinhateiro pega todas essas uvas da colheita e coloca no lagar, que o lagar é o lugar de pisar uva, que ali aquela uva é amassada, que o líquido da uva desce e cai no estonel. Chega alguém lá e põe o copo lá e toma aquele suco. Não tem ninguém mais grande, não tem ninguém mais pequeno, não tem ninguém mais azedo, Aleluia. não tem ninguém mais doce. Todos são iguais. Jesus tem esse poder de fazer isso, tornar todas as coisas igual. Diante de Jesus, o maior fica menor, o menor cresce, o mais avantajado diminui, aquele que é raquítico cresce, o que é azedo fica doce, e o que é muito doce deixa um pouco da sua doçura. Então, perante Deus, somos todos iguais. Aqui na terra nós somos julgados, às vezes pela vestimenta, às vezes pelo seu carro, pelo seu porte, pela sua maneira. Talvez você é um pouco duro, talvez você é um pouco... Mas eu já vi pessoas muito duras e Jesus transformar isso tudo em autoridade do Espírito Santo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função na casa de Deus. Nós somos a vinha do Senhor. E na hora certa, no dia que Ele vier, Ele disse assim que haverá um só rebanho e um só pastor. Lá em Apocalipse, capítulo 19, depois os irmãos examinam, Ele está dizendo que Ele sozinho pisou o lagar. E quando Ele chegar, então vai ser tudo igual. Aleluia. Há pouco tempo, irmãos, em setembro do ano passado, está fazendo um ano. De vez em quando eu andava, quando chegou essa pandemia, eu chegava nos irmãos e falava: irmãos, alguns irmãos falavam: Deus falou alguma coisa para vocês a respeito da pandemia, dessas coisas que estão acontecendo? E muitos irmãos falavam assim: não. Não falou nada lá na sua igreja? Não. E a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Porque desde setembro do ano passado que Deus está falando para mim. Falando com o irmão Marcelo Leite, que os irmãos conhecem aqui. Falando com alguns irmãos, irmão Osias, outros irmãos que a gente conhece. Falando disso que ia acontecer. Eu estava em casa orando, numa campanha de 15 dias de oração. E Jesus falou assim: faz 15 dias de oração pelos seus irmãos e seus amigos. Porque Jesus manda nós orar pelos nossos amigos. Às vezes você chega na pessoa e fala: você está orando por mim? Ele fala: estou. E às vezes não está. Porque quem ora pelo outro, Deus fala alguma coisa do outro, né? Ou de conserto, ou de bem, ou de consolação, ou de edificação, alguma coisa fala. E eu orando lá em casa, Deus me arrebatou no sentido e saiu me levando para esse rumo assim, para lá. E eu fui até no mar. E quando chegou no mar, isso em setembro do ano passado, quando chegou no mar, eu vi um homem que estava com os pés na areia e a cabeça estava lá nas nuvens.
E eu comecei a subir do lado desse homem. Aí passei pela cintura dele, ele estava com uma peneira na mão, com um bracelete grande de ouro no braço, uma veste branca, e eu fui subindo. E quando eu fui subindo, eu via muita gente caindo daquela peneira, e eu falava, mas desse jeito não vai sobrar ninguém. Aí ele disse assim, isso ainda é pouco. O pior vai ser quando jogar para cima os grãos, que o vento vai soprar a palha. A palha é mais do que isso que está caindo. E eu fui subindo, quando cheguei perto da cabeça dele, que eu olhei para baixo, não era uma peneira redonda, era uma peneira no formato do mapa do Brasil, que ele peneirava. E ele dizendo, ele falou muitas coisas. Ele falou assim, olha, eu estou enojado com a desigualdade social. E eu disse, é verdade, eu também tenho visto isso. Mas ele disse assim, mas não é dentro da minha igreja. Ele disse, dentro daquela que se diz a minha igreja. Muitos abastados e muitos sem nada. As pessoas com muitas coisas e outros sem nada. Aí ele disse que ia entrar num sistema com a igreja. Ele falou que ia dar um ajuste na carga. Olha como que Deus falou assim, eu vou dar um ajuste na carga. E muitos não vão ter o privilégio de descer do púlpito para congregar embaixo. Mas eu vou recolher. E muitos que não era nada, vai ser, porque eu vou colocar na posição que eu quero. E pessoas, irmãos, eu via depois dessa pandemia, pessoas que nunca profetizaram, profetizando. Pessoas que nunca foram usadas nos dons celestiais, eram usadas poderosamente. Depois dessa pandemia. E eu vi depois disso, que os crentes aqui na terra moravam tudo em tenda. Não tinha prédio, não tinha sobrado, ninguém tinha casa grande, outro pequeno, não. Era tudo tenda, e as tendas eram tudo do mesmo tamanho, uma da outra. E eu via que vinham os demônios, 2 demônios eu via, e vinha por baixo, querendo furar as tendas e entrar nas tendas por baixo, e eu saía repreendendo. O sangue de Jesus tem poder. E aqueles demônios fugiam, e eu dizia, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda. E eles fugiam, correndo. E me chamou a atenção o formato daqueles demônios. E eu contei isso na igreja, porque tudo que Deus me mostra, eu falo na igreja, falo com a minha esposa em casa, falo com algumas pessoas, para não cair naquele negócio, está falando porque está acontecendo, não. E o formato dos demônios, sabe como que era? Como se fosse um machixe. Quem conhece o machixe? Redondinho, né? Cheio de espeto. Aí daqui a pouco aparece o tal do coronavírus, igual o machixe, e cheio de espeto. Mas esse juízo não é para a igreja. Jesus falava comigo que esse juízo não é para a igreja. Eu falei amém, graças a Deus, né? Aí passados alguns dias eu vi alguns irmãos morrendo, eu vi alguns pastores partindo, algumas irmãs, servas de Deus, tudo partindo, e eu fui orar de novo, e fui falar com Deus, e falei, Jesus, o Senhor falou que esse juízo não era para a igreja, e olha quantos pastores, quantos irmãos, quantas pessoas que estão morrendo. Aí Jesus disse assim, eles não estão morrendo, eles estão passando da morte para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que é morte para os homens é vida para mim. Aleluia. E eu falei, Jesus. Aí ele me deu outra visão na mesma hora. E eu vi uma plantação assim, eu vi aquelas frutas grandes que eu não sei nem que fruta que é aquela. Mas eu via umas maduras.
e vinham umas mãos, não via as pessoas que estavam colhendo, mas vinham umas mãos tudo branca, e pegava aqueles frutos maduros, os frutos caíam nas mãos, e era levado para um celeiro muito grande, e era guardado num lugar. E ele disse assim: se eu não colher, olha como que acontece. Aí eu cheguei perto de uma, e ela não tinha mão que segurava ela, então ela caiu no chão. Aí Jesus falou: observa aí. Eu comecei a observar, e eu vi um monte de bicho indo naquela fruta, sabe? E acabou com aquela fruta, os bichos. E Jesus falou assim: por isso que eu colho aqui, guardo lá. Lá os bichos não têm poder sobre elas. Aleluia. Eu falei: mas é a colheita? Então o senhor vai colher, vai levar a igreja? Ele disse: não. Esses são os frutos que amadureceram antes do tempo. E eu estou levando. Mas eu vou fazer ainda uma grande colheita na terra. Então todas essas coisas Deus fala, Deus mostra. Aleluia. Muitos irmãos Deus deu o privilégio de nós ir na casa deles para despedir deles. Teve pessoas que chegou na minha casa 6 horas da manhã, nunca chegou 6 horas, imagina chegar na casa da gente 6 horas da manhã sem avisar. E eu venho, entra para dentro, vamos tomar café, aquela alegria, e daí a poucos dias Jesus vem colher, levar embora. Aí eu entendi, falei: veio despedir, né? Veio despedir. Então Jesus tem um zelo muito grande por sua igreja. Aleluia. Jesus disse assim: ó, eu não entreguei a rédea para ninguém, eu ainda tenho domínio sobre a minha igreja, sou eu que conduzo o meu povo, é eu que faço ainda as maravilhas no meio do meu povo. Aqui os irmãos não conhecem, mas existem coisas terríveis aí longe, que Deus não permitiu que os irmãos conhecessem também, porque muitos não têm, é fraco ainda, não aguentaria, ia afastar, não ia acreditar mais em igreja, não ia acreditar mais em crença, não ia acreditar em mais nada, de coisas que nós vemos por aí. Mas Jesus tem cuidado de nós. E nessa pandemia, irmãos, o que eu estou vendo de crente abençoado, eu vou na casa dos irmãos, os irmãos estão com o celeiro tudo cheio, não falta nada. Aqueles negócios que estavam tudo travado dos irmãos, está tudo caminhando, tudo caminhando. Mas aquilo que você puder fazer, Jesus nunca exigiu que você fizesse nada que você não possa fazer. Tem pessoa que quer fazer para Deus aquilo que ele não pode fazer, aí ele não consegue fazer. Nós devemos fazer para Deus aquilo que nós podemos, aquilo que está no nosso alcance. Aquilo que não está no nosso alcance, Deus faz. Porque nós não podemos chegar lá de mão vazia. As nossas obras nos acompanham. Aquilo que nós fizemos, irmãos, nos acompanha. E tem muitas pessoas que podem fazer muita coisa pela obra de Deus. Não é lustrar a parede, não. Não é só limpar o chão, não é só lavar, manter a casa de Deus, não. Isso é normal, nós devemos fazer isso mesmo. Zelar pelo lugar onde nós reunimos. Mas as almas estão gemendo. Se você orar intensamente, você vai escutar o gemido das almas que estão esperando uma palavra. Eu estive no Mato Grosso há pouco tempo agora. Deus preparou, fomos levar lá 40 cestas básicas e alguns sacos de roupa. E não tinha motorista. Aí Jesus deu o meu endereço para mim ir, né?
Aí os irmãos me procuraram, eu falei, ô Glória, ele me achou aqui. Eu estava parado, sem poder entrar nos presídios, sem poder sair por causa da pandemia. Entrei no caminhão e fui embora glorificando a Deus. Quando eu cheguei lá no Mato Grosso, irmãos, a obra carente. Chegamos numa aldeia, numa vila, um vilarejo, e tem uma fazenda lá que tem 13 famílias, que falou assim, olha, manda um irmão para cá, que saiba ler com a Bíblia, não precisa saber pregar, não precisa saber falar nada, só ler para nós. São 13 famílias que estão numa fazenda lá. Falou, tá, manda um irmão, nós vamos cuidar dele, não vai faltar nada para ele aqui, mas nós queremos que ele leia a Bíblia para nós, todo dia, para nós ouvir a Bíblia, porque não tem ninguém que lê aqui. Então a obra de Deus é necessitada. Essas pessoas que estão por aí, irmãos, usando crack, isso aí é para a igreja curar. Isso aí é como um vale de ossos secos. Só quem pode mexer nisso aí é esse espírito genuíno que está dentro da sua vida. Mais ninguém. Mas tem pessoa que é tão ferido na fé que ele não crê em mais nada. Ele não está crendo mais. Mas nós temos que crer. Porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E Ele quer te usar. Ah, mas eu quero ver o paralítico andar, mas eu não ando. Eu quero ver o mudo falar, mas eu não falo. Quero ver o cego enxergar, mas também eu não enxergo. E aí? Quer ver milagre? Quer ver a operação de Deus? Sai no campo. Sai no campo missionário. Ah, mas aqui os vasos estão trombando um no outro. Cada esquina tem uma igreja. Cada esquina tem uma igreja. Mas Deus quer usar você. Eu reclamava com Deus. Falava, Jesus, que falta de saber. Orava num monte, bem alto. Tinha uns irmãos que até afastavam de mim, com medo de vir um raio lá de cima e pegar eu e pegar eles também. Porque eu falo com Jesus, irmão. Toda dúvida que eu tenho aqui na Bíblia, eu fico perguntando até Jesus me esclarecer. Porque a Bíblia é o único livro que quando você está lendo ele está te lendo, né? E se tiver alguma dúvida, o autor dele, que é o Espírito Santo, está presente para poder te esclarecer o que está aqui. Ah, mas eu não entendo, então ora. Ora e lê. Ah, não, mas eu não estou entendendo ainda, então ora de novo, ora mais, depois lê de novo, até entender. Porque os escritores por aí escrevem os livros deles, fazem um coquetel lá e assinam os livros e as pessoas lançam o livro e quando surge alguma dúvida, cadê ele? Vai explicar? Vão escrever outros livros para tentar explicar aquilo que ele falou. Seja estudioso, seja quem for. Mas esse aqui não. Esses aqui, quando nós abrimos ele para ler, o autor dele se faz presente pelo Espírito Santo. Vai esclarecer qualquer tipo de dúvida. Eu falei, Jesus, para que uma igreja em cima da outra? Tem uma rua lá na Vila São Pedro, que não dá 1 quilômetro de rua. Eu contei 47 igrejas. Só na via principal. Fora as que estão dentro da comunidade. Falei, meu Deus, isso é um absurdo. Para que um negócio desse? Por que não teria só uma igreja aqui? E falando com Deus a esse respeito. E aí Deus me deu uma revelação à noite. Que eu cheguei num lugar, numa mata, mas a mata era muito grande. E tinha árvore da grossura desse salão. E eu de cima olhando aquela mata, aquele negócio imenso. Aí uma voz falou para mim assim, se eu quiser cortar essa mata aí, como é que eu faço? O que é que eu preciso? Que ferramenta? Aí eu disse assim, preciso de milhões de gente, machado, né?
para cortar essas árvores, é só machado. Apareceu milhões de machados trabalhando e cortou todas aquelas árvores. Aí ficou uma mata mais baixa, né? Falou, e agora? Aí eu falei, aí agora tem que ser na foice. Aí apareceu milhões de foices e começou a cortar. Daqui a pouco ficou um mato mais baixo. Falou, eu quero descer mais ainda, eu quero tirar, como é que eu faço? Aí a voz perguntava para mim. E eu falava, na enxada agora. Aí começou aquele monte de enxada trabalhando e arrancando aquilo. E de repente as enxadas começou a desencabar. Ele disse, eu preciso entrar mais para dentro ainda, como que eu faço? Eu falei, agora na picareta. E começou a desesperar eu também. Na picareta, e começou as picaretas a trabalhar. Daqui a pouco as picaretas começou a desencabar, porque batia nos lugares, os enxadão, as picaretas, batia e saía fogo, porque era pedra. E ele disse, eu preciso descer ainda mais, como que eu faço agora? Aquela voz me apertava para me dar uma resposta. E eu disse, agora só na marreta e na talhadeira. E apareceu as marretas e a talhadeira. Começou a rachar a pedra. E foi rachando aquela pedra gigantesca. E eu lá de cima olhando. Que nós somos muito bons para olhar, né? E aquela pedra rachou no meio. E subiu uma pedra gigantesca de dentro dela. Um cristal precioso foi subindo assim para cima. Aí aquela voz começou a falar para mim assim, o reino do céu é semelhante ao homem que encontrou um tesouro na terra. Aí ele foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela terra. Ele disse assim, o meu tesouro está aqui na terra. Aqui todos trabalham. Uns é machado, outros é foice, outros é enxada, outros é picareta, outros é enxadão, sabe? E outros é marreta. Marreta é aquele que vive doido, sabe? O crente louco, doido, é aquele lá. Jejum 7 dias, 8 dias, e não está nem aí, sabe? E é o marreta, para arrebentar pedra mesmo. Entendeu? Mas quando esse tesouro subir, todos vão ter participação. Todos vão receber o seu salário do trabalho. Todos se alegraram. Porque quando aquele tesouro, aquela pedra subia, eu via bilhões de vozes se alegrando. Porque aquele tesouro estava ali escondido e ninguém sabia. Então o tesouro de Deus está escondido aqui, no meio dos drogados. O tesouro de Deus está aqui escondido no meio dos ricos, dos pobres, dos grandes, dos pequenos, dos que têm parecer, dos que não têm parecer nem formosura. O tesouro de Deus está ali. Aleluia. Isso é uma casca que nós estamos nela. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E nós vamos subir. A Bíblia fala que aquele que ensina a muitos a justiça refugirão para sempre como as estrelas do firmamento, sempre e eternamente. Nós somos filhos da luz. Nós somos o tesouro de Deus. Desde esse dia então eu nunca mais questionei Deus por causa de igreja. Eu ia nas igrejas, as pessoas estavam dançando, eu falava, pelo amor de Deus, que loucura um negócio desse. Eu perdi o culto, acredita? Sentado lá, dançar na igreja, sabe? E o povo fazendo aqueles negócios. Aí Jesus falou para mim assim, eles estão dançando para você ou para mim? Eu nunca mais falei nada. Deixa fazer o que quiser fazer para Deus. É para Deus? É. Se ele gostar, ele vai receber. Se ele não gostar também, pode ter certeza que ele não vai bater no filho que está fazendo graça para ele, não. Porque nós temos um olhar muito crítico, né? Tinha um irmão também lá no pavilhão 2 da casa de detenção que ele fala, essa mocidade está em pecado.
Olha, os irmãos, os instrumentos devem pegar. Só pregava isso, só pecado. Você ia para o culto, você saía desviado 3 vezes. Aí tinha que subir lá para cima e dobrar o joelho. Jesus tem misericórdia de mim, me aceita de novo que eu desviei. Era desse jeito. Aí foi um irmão, chegou um servo de Deus lá, falou: irmãos, vocês já ouviram falar no crente urubu? Não. Aí ele falou: urubu, ele passa em cima de uma plantação de rosa. Ele não chama a atenção dele. Pode estar exalando o perfume que for para ele, que não é nada. Mas se tiver um coelho morto lá no meio, ele desce na carniça. Esse é o crente urubu. Aí a igreja olhava para ele assim, ele não sabia onde tocar. Ele sabia que era com ele, que Deus estava tratando. Então, Deus chamou a igreja, irmãos, imperfeita, para poder aperfeiçoar ela. O camarada falou para mim um dia, falou assim: eu só vou para a igreja o dia que eu achar a igreja perfeita. Eu falei: tudo bem. Você lê a Bíblia? Não. Mas como é que você vai saber se é perfeito se você não lê a Bíblia? Mas como? Eu falei: bom, se você lê a Bíblia, aquela que estiver mais próxima aqui do que está, é a igreja que está caminhando, militando. E ele disse: não, mas mesmo assim, você não me convenceu, não. Quando eu achar a igreja perfeita, aí eu vou para ela. Insistia no nosso. Aí eu falei para ele: olha, quando você achar ela, eu vi que ele não tinha jeito, né? Falei: não vai para ela não. Ele falou: por quê? Você vai pôr defeito nela, você é cheio de defeito. Se você entrar lá dentro, você vai atrapalhá-la. A igreja perfeita. A igreja perfeita já é transformada em glória. Então não tem defeito. Lá não entra. A Bíblia diz que chegou um camarão, uma pessoa lá sem as vestes nupcial. Aí foi amarrado de pé e não foi lançado fora. Lá não entra o imundo. Lá não entra o fornicário. Lá não entra o beberrão. Lá não entra aquele que pratica abominação. O feiticeiro lá também não entra. Porque nós vamos ser transformados em glória. E a última lei que nós vamos vencer ela é a lei da gravidade. Porque nós vamos subir para encontrar com o Senhor nos ares. Paulo disse: o mesmo Senhor. Não é outro Senhor não, viu? Porque tem Senhor de tudo quanto é tipo por aí. Mas ele diz que é o mesmo Senhor, não é outro Senhor. É aquele mesmo que subiu lá em Jerusalém. O mesmo Senhor, Ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E vai arregimentar o seu povo. Ele disse: haverá um só rebanho e também um só pastor. E nós estamos aguardando isso. Nós somos a lavoura de Deus, nós somos a vinha de Deus. Lá em Hebreus diz assim que a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, é lavrada por aquele que cuida dela e não produz fruto, perto está de ser queimada, está debaixo de maldição. Então a chuva está vindo. A chuva que está vindo é palavra, é graça de Deus, é força para você passar pelas lutas, pelas provações. Olha para trás. Talvez você está passando uma lutinha aí, fala: meu Deus, acho que eu não vou aguentar. Olha para trás, que você já passou luta maior e achava que não ia vencer e está aqui hoje. Será que Jesus não vai te levar? Ele disse: eu não te deixarei. Presta atenção que essa palavra tem endereço. Ele disse: eu não te deixarei e não te desampararei até te levar no lugar aonde eu falei que eu vou te levar. A obra de Deus, ela é completa. Ela não fica pelas metades, não, de forma nenhuma. Ninguém escarnece da obra de Deus. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar.
porque Ele sabe o que é bom para mim e sabe o que é bom para cada um de nós. Amém? Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, continue através do Espírito Santo falando no coração dos irmãos. Amém? Os irmãos, me perdoa a minha fala, porque eu não sou aqueles pregadores que pula, que vira piruleta, não. E às vezes nós estamos por aí no campo e às vezes a gente pega de manhã cedo e vai até de tarde assim, falando de Bíblia e se alegrando com o povo. Porque Paulo disse, aliás, lá no Salmo 119, versículo 130, grava bem aí, está escrito: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Quer dizer que se eu falar errado, as pessoas vão entender errado e vão ensinar errado e vai ficar uma bagunça. Então nós temos que falar palavras inteligíveis, porque tem pessoa que, mas e Deus toma e Ele fala, e as pessoas saem falando assim: ô fulano, você entendeu o que Deus falou comigo? E até uma parte eu entendi, mas depois eu não entendi mais. Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Deus fala, fica, sabe, dentro de nós. Aquilo que nós não conseguimos entender, o Espírito Santo continua falando, continua explicando, continua enchendo, e nós entendemos e sentimos aquilo que é de Deus. Amém? Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Fala do Senhor. Se você achar que você é menor ou porque você é maior, o reino, a obra não precisa de você, você está me enganando. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a sua vida. Deus atendido. Deus seja louvado pela sua vida. Terça-feira nós estamos aqui, ensino da palavra de Deus. Eu tenho sentido falta de alguns irmãos. O que está acontecendo? Aleluia. Quem estava aqui na última terça-feira entendeu o que foi ministrado aqui hoje? Amém. Amém? Amém. É assim que Deus faz, né, pastor? A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. Tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando, vem se conformando, e as coisas de Deus são assim. Então eu espero você. Vem aprender a palavra do Senhor. Tem sido bênção, irmão. Aleluia. Quinta-feira estaremos aqui. No domingo, em nome de Jesus. Só nos resta agradecer a Deus. Né? Se coloque de pé. Nós temos um café agora, tá, irmão? Não vai embora, não. Participe do nosso café. Né? Vamos confraternizar aí juntamente. Amém? Amém. Senhora Sandra, vem aqui. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua semana. Que você possa ter uma semana abençoada em Cristo Jesus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor, depois o Pai Nosso, amém? Amém. Senhor Deus amado, Deus querido, mais um momento diante da Tua presença para te agradecer, te louvar, te agradecer, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, obrigada, Senhor, por esse alimento espiritual que é a Tua palavra nesta noite, nesta manhã. Senhor Deus amado, que o Senhor possa levar os Teus filhos, meu Pai, em segurança, debaixo das Suas potentes mãos, dando, Senhor, um resto de domingo abençoado para os Teus filhos, em família, em comunhão, Senhor. Deus amado, Deus querido, e abençoa a semana dos Teus filhos, o trabalho, a escola daqueles que já começaram. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e fiel, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.
Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, não somente hoje, mas de hoje para todos sempre. Todos digam